Na continuidade, então, da matéria sobre prestação de contas, no vídeo número 1, na parte primeira, nós falamos sobre a natureza das prestações de contas, em que nós tínhamos em 2009, até 2009, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de que todas as prestações de contas eram estritamente de natureza administrativa. E a partir de 2009, com o advento da Lei 12.034, alterando o artigo 30 da Lei 9.504 e acrescentando os parágrafos 4º a 6º da 9.096 e 95, a Lei dos Partidos, se deu então uma roupagem jurisdicional às prestações de contas. E eu fazia essas perguntas. O que de fato tem de administrativo e de jurisdicional nas prestações de contas? Se nada há de administrativo, ou se há, e isso é tão pouco para que se despreze a natureza administrativa, poderíamos então dizer que, de fato, ela é estritamente e totalmente natureza jurisdicional, porque há ali uma natureza, há um exercício contencioso e não havendo nada que possa descaracterizá-lo como administrativo, então, dali em diante, seguiríamos para essa natureza sem questionamento. Mas veja só, a experiência tem dito, e a gente tem visto nos julgamentos, que a interferência das assessorias técnicas nos processos de contas é muito grande. E falo na interferência positiva, a interferência no sentido de trazer cooperação, não no sentido pejorativo. Essa interferência necessária, ela não tem caráter jurisdicional, ela tem caráter estritamente administrativo. São dados, são documentos, são análises técnicas da prestação de contas, são busca de extratos bancários, são questionamentos dessas contas. Então, se pergunta exatamente qual é o contencioso que há nisso. Não tem, evidentemente, a necessidade da Justiça Eleitoral em debater amplamente estas contas, sem a necessidade de se criar uma caça às bruxas aos candidatos, no sentido de que eles gastam mal, arrecadam mal e não prestam contas, e por isso o rigor da lei, e por isso, então, uma espécie de contencioso, como se o judiciário eleitoral fosse a parte adversária. Não pode ser assim. A justiça eleitoral, ela precisa ser cooperativa na prestação de contas. Em recente julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o doutor Silvio fez um grande voto no sentido de configurar nos processos de prestação de contas a atuação cooperativa em obediência ao Código de Processo Civil novo, onde se deve aplicar o princípio da cooperação, que se alcança a necessidade de análise ponderada de todas as partes envolvidas no processo. Ministério Público, o candidato por meio de seu advogado, já que ele é obrigatório, e o juiz eleitoral. E eu vou mais longe. Não se dispensa, em hipótese alguma, as assessorias técnicas dos tribunais para dar interpretação, muitas vezes, ao que se está ali trazendo da documentação. E essa cooperação, ela é de fundamental importância para uma ponderação, para se alcançar a transparência maior possível. E fechando-se portas para a análise de documentos, a trazida de documentos para dentro dos processos, ainda que seja em fase recursal, que se fechou totalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral essa possibilidade de juntada de documentos, porque em recursos não se pode juntar. No entanto, nós temos aí uma jurisprudência enorme de que a instância ordinária ela possibilita ainda a juntada de documentos. Mas nós temos visto que, por conta de um
pseudo-processo pedagógico, porque eu não consigo entender isso como processo pedagógico, quando se reprova contas, se manda recolher valores em grande monta para o Tesouro Nacional, sendo que consta, muitas vezes, das prestações de contas, em geral, documentos que comprovam aquele gasto. Mas há um desencontro de dados, ou há uma preclusão na obediência à intimação. Estes dados, para mim, quando são rigorosamente levados a julgamento, ele não coopera para a transparência. E, infelizmente, os tribunais regionais eleitorais estão numa toada seguindo o Tribunal Superior Eleitoral, que passou a régua no princípio da razoabilidade em prestação de contas. Como se os candidatos e partidos estivessem no fim da linha da credibilidade. Tem que ter um exercício pedagógico para os partidos e candidatos. Portanto, a mão de ferro para o julgamento. Isso está errado. Isso anda na contramão da evolução das prestações de contas e da transparência. É transparente, é legal, é pedagógico ter um julgamento nas instâncias, tanto de TREs quanto do TSE, evidente e claro da despesa dentro do processo, do pagamento dentro do processo, com extratos bancários, com cópias de cheques, porém com alguma falha que poderia ser sanada ainda, que precluso a diligência, etc., é pedagógico, é correto exigir o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor praticamente em dobro, porque o candidato gastou aquele valor. Agora ele tem que recolher ao Tesouro Nacional um valor que ele gastou, como uma pena. Por quê? Porque o processo é jurisdicional. E aí ele tem que seguir regras duras, firmes e intransponíveis da ponderação, da razoabilidade. Estamos andando muito mal nesta matéria. Não vai melhorar a prestação de contas com este endurecimento. Pelo contrário, dará muita insegurança. Portanto, o momento é de ponderação. O momento talvez seja de dizer que a prestação de contas tem natureza híbrida. Ela tem grande parte procedimentos administrativos, atos estritamente administrativos, com participação dos servidores técnicos dos tribunais eleitorais dentro dos processos, portanto, numa atuação administrativa, e temos sim, talvez, em obediência às alterações de 2009, uma natureza jurisdicional, obrigando a participação do advogado, e porque também o artigo 37 da Lei 9.096 é expresso ao dizer que o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. Foi enfático, está muito claro. Na 9.504 não é tão claro, ela só diz que é possível ir para, subir para recursos especiais. Então, se diz aí, pela interpretação, de que isso dá, então, caráter jurisdicional. E nem a participação do advogado na 9.504 diz obrigatória, ela vai lá pelas resoluções do TSE. Portanto, no meu singelo entendimento, pela experiência, penso que é possível sim se conjugar o administrativo com o jurisdicional. E podermos aí, talvez, criarmos a natureza híbrida das prestações de contas, e não endurecendo tanto como se está no julgamento destas contas, mas possibilitando mais a aplicação, o reconquistar do princípio da razoabilidade, do bom senso, em homenagem à transparência e às diligências de saneamento o máximo possível. Isso não significa jogar para o extremo da inobservância das regras
de procedimento pelos candidatos e partidos. Tem que sim cumprir regras, mas convenhamos que os prazos em prestação de contas que nós temos de 3 dias para diligências é algo totalmente impraticável. Pensem os senhores e senhoras, o advogado recebe a intimação, já passou um dia, no mínimo um dia, até ele levar o conhecimento do candidato que vai para o contador das suas contas, já passou 2 dias e meio. É muitas vezes totalmente impraticável o contador fazer o saneamento. Isso tudo precisa ser ponderado novamente, para que possamos levar avante um novo processo de contas, que é preciso ser pensado. Um processo mais ponderado, mais prático e com mais efetividade de resultados. E isso, sem dúvida, passa pelo princípio da razoabilidade, pela ponderação, pelo bom senso de todas as partes e, sobretudo, sobre o princípio inaugurado no processo civil novo do princípio da cooperação entre as partes, para que se alcance o definitivo julgamento das contas mais perto possível daquilo que está na realidade do gasto e da arrecadação e gasto de recursos em campanhas eleitorais.